Então, nessa segunda parte de estatística, a gente vai começar discutindo sobre as medidas de centralidade, onde a primeira delas, e eu julgo a mais importante de verdade, é o que a gente chama de média aritmética. Então, média aritmética. Tá? Geralmente a gente denota por x barra, mas não tem nada que seja obrigatório não, tá? Inclusive as provas elas podem sinalizar com símbolos, tá? Diferentes, com letras diferentes. Adroaldo, de uma forma geral, como é que você calcula a média? A média é exatamente a soma de N valores quantitativos. Eu só posso tirar média aritmética de dados quantitativos. De dados qualitativos eu não posso. Eu não posso tirar média aritmética onde a variável é cor de cabelo. Não vai rolar. Eu tenho que tirar a média aritmética da altura, a média aritmética de preços, a média aritmética de peso, tá? De temperatura, tá? Então é a soma desses valores dividido pela quantidade. Então é assim que você vai calcular a média aritmética, tá? Então vamos colocar aqui, destacar, bem importante, tá? Eu queria aproveitar e definir aqui com vocês o que seria SN, tá? Adroaldo, o que é SN? SN é a soma das N medidas. Tá? SN pra gente é a soma das N medidas. Ó. Tá? Bem, por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou reescrever essa média, fique atento, de uma outra forma. Veja que esse SN é exatamente a soma desses termos que estão aqui em cima, né? Então eu posso dizer que SN é igual a N vezes a média. Porque, veja, esse N que é o denominador, ele passa para lá multiplicando. Então, o que está aqui em cima, que é a soma, é N vezes a média. Tá? Essa nova escrita que eu estou trazendo para vocês, tá? Vai dialogar muito bem, tá? Quando você não conhece, ou melhor, quando você tem a média aritmética do conjunto de dados. Geralmente, as questões elas são resolvidas usando exatamente essa ideia, tá? Não custa, né? Mais uma vez, o que é N? N é o número de medidas. Tá? O que é X barra? X barra é a média. Tá? Bem inteligente calcular a média, resolver as questões de média usando isso aqui. Aí você fala, Adroaldo, como assim? Dá um exemplo para mim. Olha só. Vamos fazer esse exercício. Olha só. Olha essa questão aqui. A média aritmética de um grupo de 10 pessoas, de 10 amigos, é 22. Ao ingressar mais um amigo, a média passa a ser 23. Qual a idade do amigo ingressante no grupo? Olha só, vê se você concorda. A soma das idades de 10 pessoas vai ser igual a 10 vezes a média, que é 22. Então, 10 pessoas tem 10 idades. A soma das idades dessas 10 pessoas é 10 vezes 22. 22 é a média. Tá? Eu estou usando isso que eu acabei de apresentar para vocês. Ou seja, nós temos aqui 220 anos, que é a soma das idades dos 10 amigos. Só que diz que mais uma pessoa entrou no grupo. Então agora você tem a soma de 11 idades.
que vai ser 11 vezes a média. Ele diz que a média desse novo grupo, olha o enunciado, a média é 23. Quanto é que dá 11 vezes 23? Se você multiplicar, vai dar 253. Então, se eram 220 com 10 pessoas, passou a ser 253 com 11, existiu um aumento. O aumento é exatamente a idade do amigo que entrou. Então, a idade do novo integrante vai ser exatamente o quê? 253 menos 220. Ou seja, 33, o que vai dar a alternativa letra E. Então, veja que é uma questão de média, mas é uma questão um pouco mais sofisticada, onde você tem uma escrita um pouco melhor. Tá? Isso vai aparecer em outros problemas, no que tange principalmente as questões Enem. Tá? Essa questão não foi Enem, mas nós temos modelos de questões Enem nesse mesmo formato. Tá? Bem, agora eu vou trazer para vocês uma outra média, tá? Essa média é uma média aritmética ponderada ou simplesmente ponderada. E a principal característica dela é que nós temos elementos que se repetem. E por isso se faz necessário uma escrita um pouco mais objetiva, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer assim. Só um minutinho. Pronto. Então, vamos botar aqui. Média número 2. Média ponderada. Em alguns livros, você pode encontrar média aritmética ponderada, tá? Vai dar no mesmo. Vou botar aqui MP, tá? Mais uma vez, não tem esse símbolo, tá? Eu que apenas estou organizando assim. Bem, como eu falei, a média ponderada trabalha com repetição de termos, tá? Então, vamos imaginar que eu vou tirar a média aritmética de um conjunto de idades. Uma idade x1, sei lá, 15 anos, apareceu 10 vezes. Eu não preciso colocar 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, escrever. Basta que eu bote 10 anos apenas uma vez e que na frente eu coloque a frequência. Ou seja, o que é a frequência? É o número de vezes que aquela medida se repetiu. Então aqui, ó, eu vou fazer com a segunda medida, ó, vou fazer com a terceira e com a quarta até escrever a última, Fn, Xn, tá? De modo que o princípio é o mesmo, tá? E depois eu vou dividir pela soma das frequências. A soma das frequências é exatamente o total de medidas. É exatamente o total de medidas. Então, por exemplo, deixa eu dar uma destacada aqui, que eu vou colocar um exemplo que fala exatamente sobre isso.
chegar um pouquinho mais para cá. Tá? Então, assim, imagine que eu tenho a seguinte situação. Vou botar aqui, exemplo. Imagine que eu tenha uma quantidade de pessoas no setor de uma empresa em que a numeração dos calçados, tá? Sejam, né? 36, 37, 38, 39, tá? E aqui eu tenho as quantidades de pessoas, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 pessoas que calçam 36, 3 pessoas que calçam 37, 4 pessoas que calçam 38 e 1 pessoa que calça 39, tá? O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual a média da numeração, qual a média da numeração dos calçados dessas pessoas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, e vou começar a fazer assim, a numeração. Vou botar aqui numeração média, A numeração média vai ser, ao invés de pegar o 36 e colocar assim, 36 mais 36, já que aparece 2 vezes, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2 vezes e vou botar o 36. O 37 que aparece 3 vezes, eu não preciso escrever o 37 3 vezes, eu faço 3 vezes 37. Tá? Eu faço 4 vezes 38. E, por fim, 1 vezes 39. Na verdade, quanto é 1, a gente não precisa colocar, tá? De modo que esses números que estão aqui de azul são exatamente, eu vou botar aqui de vermelho, são exatamente as frequências, 2, 3, 4 e 1. São essas frequências que vão aparecer aqui embaixo, 2, 3, 4 e 1. Que nada mais é do que o total de pessoas, são 10. Tá? São 10 empregados. E quando fizer as contas, que inevitavelmente vai ter que fazer essas continhas aqui, a gente vai descobrir quem é a média. Tá? Então vamos lá, vou botar aqui 72 mais já estou somando, vai dar 111, né? Mas já estou somando tudo aqui. R$ 374. Então, aqui, se a gente fizer a conta, dá 374. Dividido por 10. Ou seja, esse resultado aqui vai ser exatamente 37,4. É a média da numeração dos calçados. Tá aqui. É interessante também notar que essa média ela está próxima dos números que mais aparecem. Ou seja, o 37 aparece 3 vezes e o 38 aparece 4 vezes. Então, a média tem que aparecer próximo dos números que mais se repetem. Tá? Outro fator também curioso é que essa média ela nunca será maior do que a maior medida. Ela não pode ser maior do que 39. Ela não pode ser maior do que 39. Nem essa média vai ser menor do que a menor medida, 36. Então, a média está sempre entre ou igual ao menor valor e o maior valor. Isso é um fato também bem importante. Outra coisa também para anotar sobre média ponderada é que de vez em quando aparece um lance falando sobre peso, né? Adroaldo, o que é o peso, né? Os pesos vão funcionar como as frequências, tá? Então, quando você tiver um exercício que fale de peso, então ele está pedindo para você associar os pesos às
frequências. Sabe aquelas questões que envolvem a média de uma pessoa na escola? Então, cada unidade tem um peso, é a mesma coisa, é como se você estivesse usando as frequências, tá? E outro fato também curioso, que é para você ficar atento nas questões, é o seguinte: quando você tiver as frequências, em porcentagem, frequências em porcentagem, você não precisa dividir por nada, porque a soma das frequências em porcentagem, elas vão dar 100%, só que 100% é 1, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos registrar essa dica, né? Que também é uma dica bem legal. Frequências em porcentagem. Não precisa dividir por 100%. Por que não precisa? Porque 100% já é igual a 1. Então, isso é o que a gente pode chamar a atenção de média ponderada, tá? Bem, um outro tipo de medida de centralidade, essas duas são as que mais aparecem, tá? É média normal, média ponderada, mas existem outras também que estão na prova, tá? Que são bem legais da gente desenvolver. Qual seria? Vamos lá. Olha só. Nós podemos aqui falar sobre a mediana agora. Mediana também é uma coisa que é bem comum na prova, tá? Tem várias questões que envolvem gráficos ou tabelas que falam sobre mediana. Vou botar aqui assim, ó. Tá? Vou botar aqui ME, tá? Adroaldo, o que é a mediana? A mediana de um grupo de elementos é o elemento que ocupa a posição central de uma distribuição, de modo que antes eu tenho que fazer o rol. Então, eu vou botar assim, ó. É o valor que tende ao centro de uma distribuição, tá? Após feito o rol. Esse rol é extremamente importante. Adroaldo, eu não lembro o que é rol. Rol é a organização dos valores de maneira crescente ou decrescente. Então, vou botar aqui, ó. Organização dos dados em ordem crescente ou decrescente. Tá? Bem, agora que você já sabe, aí o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui para os dois casos. Nós temos aqui, primeiro caso, para uma quantidade de dados ímpar, tá? E você tem aqui o segundo caso para N par. Bem, como assim N ímpar e N par? É o seguinte, imagine que eu vá fazer aqui uma pesquisa e eu coletei uma quantidade de dados numéricos que é ímpar. Exemplo, 5, 3, 2, 1, 3, 4 e 6. Tá? E aqui eu coletei a mesma coisa, tá? Só que para uma quantidade par. Vamos supor aqui, ó. 5, 3, 2, 1,
3, 4, 6, 2. Vamos supor essa escrita aqui, tá? Vou botar aqui 4. Tá, 4. Pronto. Bem, como é que eu faço para encontrar a mediana? O primeiro passo é você fazer o ROL. Tá? Então, fazendo aqui o ROL, tem que fazer o ROL sempre, tá? Então, você vem aqui, em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo, aproveitando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer isso é obrigatório. Fazer o ROL é obrigatório. Aí você fala, Drodo, e agora? Agora eu vou separar uma quantidade na frente e essa mesma quantidade é separada atrás. O detalhe é que quando você separa essas quantidades, tá? E é um caso de N ímpar, sempre vai sobrar apenas um termo. E esse termo que sobra é o que a gente chama de mediana. Então, a quantidade ímpar sempre sobra 1. E esse termo é um termo da distribuição. Olha o 3 aqui, ó. Aqui. Sempre, na quantidade ímpar, a mediana é um termo da distribuição. Quando a quantidade é par, que é esse caso aqui, não vai sobrar 1, sobrarão 2. O que é que eu vou fazer com esses 2? O 3 e o 4, vou tirar a média aritmética, ou seja, essa mediana será quanto? 3,5. Detalhe, 3,5 não é um elemento da distribuição. Tá? Pode ser ou não. Nesse caso, 3,5 não faz parte da minha pesquisa. Quando a quantidade é ímpar, não. A quantidade ímpar, a mediana sempre é um elemento da distribuição. Quando a quantidade for par, não. Vamos colocar aqui como observação, né? Ó, vou botar aqui como observação. N ímpar. Vamos colocar assim, ó. A mediana sempre será um elemento do conjunto de dados. Tá? E quando for N par, quando a quantidade de termos for par, que é o segundo caso, vamos botar aqui a mediana pode ou não ser um elemento, do conjunto de dados. Certo? Bem, detalhe também, tá, que você pode observar é o seguinte. Eu estava pensando aqui, e se por acaso esses elementos centrais aqui, que no caso foi 3 e 4, se esses elementos centrais, que nesse caso foram diferentes, né, se eles fossem iguais, bem, aí que está o grande lance. Se os números são iguais, a mediana é o próprio número. E aí o elemento faz parte da distribuição. Ou seja, só tem uma chance da mediana par, mediana para a quantidade par, o elemento fazer parte da distribuição. Se esses elementos centrais forem o quê? Forem iguais. Então, assim, é importante essa teoria. Já teve questão do Enem que foi decidida por conta desse entendimento. De quando você tem uma quantidade ímpar, quando você faz a mediana, aquele número é um elemento da mediana, do conjunto de dados. E quando a quantidade for par, somente se eles forem o quê? Somente se eles forem iguais. Tá? Então, a terceira é a mediana. Tá? E vamos falar da última, que é exatamente a
moda. A moda é a medida de centralidade. Primeiro, que a gente mais usa no nosso cotidiano, é a que mais a gente usa, tá? E aquela que é mais fácil, tá? E é aquela que é mais fácil. Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Olha só. Bem, como eu estava falando, a quarta é a moda. Tá? No caso da moda, eu vou colocar MO, tá? E como é que a gente encontra a moda? O que é a moda, tá? É o elemento do conjunto de dados que mais aparece. Ou você pode pensar aquele que tem a maior frequência, tá? O que mais se repete. E aí, o exemplo, né? Vou botar aqui 3 situações, que eu acho que essas 3 situações são suficientes para que a gente entenda de uma vez por todas, se é que ainda a gente já não entendeu, o que é a moda. Tá? Então, imagine que eu coloque aqui esse conjunto de dados. Ó. Tá? Exemplo 1. Exemplo 2. E exemplo 3. Tá? Bem, quem é a moda no primeiro caso? A moda no primeiro caso vai ser o número 2. A moda no primeiro caso é o número 2. Por quê? Porque ninguém apareceu mais como opção do que o 2. O 2 tem frequência 3. Ele foi citado nessa pesquisa 3 vezes. Tá? No exemplo 2, a moda o exemplo 2, a moda vai ser exatamente, olha só, o 2 que aparece 1, 2, 3 vezes, e também o número 3 que aparece 1, 2, 3 vezes. Ou seja, eu estou te dizendo que eu posso ter 2 elementos como sendo moda. Inclusive, a gente vai dizer que essa distribuição ela é bimodal. Ó, distribuição bimodal. Ou seja, existem 2 elementos sendo moda. Existem 2 elementos sendo moda. Pode ser 3 elementos, 4 elementos, não importa. Tá? E por último, última situação, eu vou dizer que não tem moda. Tá? Não posso dizer que a moda é 0, porque se eu estivesse dizendo que a moda é 0, eu estaria dizendo que o 0 é o elemento que mais se repete. Isso é mentira. Todos os elementos têm a mesma frequência. Todos os elementos aparecem com a mesma quantidade de vezes. Aí, nesse caso, a gente vai dizer que não tem moda. Ou, se preferir, a gente diz que a distribuição é amodal. Ó, distribuição amodal. Tá? Bem, teve até um exercício do Enem 2015, um exercício muito simples e que a gente não poderia, de forma alguma, se dar o luxo de errar. Tá? Então, foi essa questão aqui. Ó. Ele diz o seguinte: uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou no gráfico. Tá?
a pergunta é qual é a moda das idades. Gente, observe que o eixo horizontal ele fala da idade. Como eu sei que a idade, que a moda é a idade que mais se repete, então eu só poderia responder 9, 12 ou 18. Ou dizer que não tem moda, caso as quantidades fossem iguais. Então eu jamais poderia marcar a letra E. Não tem nem idade 21. Jamais poderia marcar a letra D. Não tem idade 15. Não poderia marcar a idade 13. Então, assim, até para chutar, eu tenho que entender que se a idade não faz parte do processo, então não pode ser mediano, não pode ser a moda. Agora, as pessoas podem ter confundido e ter pensado que esse 21 aqui, ó, poderia ser moda. Não! 21 está dialogando com a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que aquela idade apareceu. Então, por exemplo, o 9 é aquela idade que tem o maior comprimento de barra. Então, o 9, a idade 9, apareceu 21 vezes. Então, a moda é exatamente o 9. Não teve nenhuma outra idade que apareceu mais vezes do que 9 anos. Então, muito simples, desde que você entenda o comportamento o comportamento e a definição do significado de moda. Tá? Então, essas foram as medidas de centralidade. Tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer como eu calculo medidas de dispersão. Tá? Eu vou botar um exemplo e a gente vai estudar o grau de dispersão de um conjunto de medidas. De antemão, pode ser dispersão, grau de dispersão, ou medidas de variabilidade, tá? Isso também pode acontecer, tá? E aí, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar aqui. Então, eu vou colocar aqui medidas de variabilidade. E vou colocar aqui, não custa, ó, dispersão. Vou colocar entre parênteses, tá? O que a gente vai estudar aqui, na verdade, é o quanto uma medida se distancia de outra. Então, vamos supor que tenha o conjunto de números, tá? Vamos supor 6, 5, 3, 7 e 4, tá? Bem, a primeira medida de dispersão, para a gente começar a avaliar o quanto um resultado se distanciou, a gente tem que entender que a gente está comparando sempre com a média, tá? Então, a gente precisa calcular o desvio, tá? O que é o desvio? O desvio é a distância de cada medida do conjunto em relação à média. Inclusive, podemos fazer logo esse cálculo de média aqui, né? Então, olha só. Quem é a média desse conjunto de valores? Inclusive, eu vou botar até aqui x barra, tá?
x barra vai ser 6 mais 5 mais 3 mais 7 mais 4, tudo isso sobre 5. Bem, quanto vai dar isso aqui? Isso vai dar 25. E 25 dividido por 5, quanto é? 5. Então, você vai comparar com o número 5. Tá? Então, Adroaldo, como é que eu calculo esse desvio? O desvio é calculado assim. Ó. A gente vai botar, inclusive, DI. Tá? Esse DI porque vai ser primeiro desvio, D1. Segundo desvio, D2. E assim por diante. É a medida menos a média. Então, para calcular esse desvio, que a gente chama de desvio simples, tá? Para calcular o que a gente chama de desvio simples, a gente vai pegar a medida e vai subtrair da média, para descobrir o quanto essa medida se distanciou. Tá? Vamos lá, olha só. D1. D1 vai ser a primeira medida, que é 6, menos a média. Se distanciou uma unidade. Uma unidade positiva, né? Vamos botar assim, mais 1. A segunda medida é o número 5. Então, 5 menos 5, 0. Ou seja, não teve dispersão, não se distanciou. A terceira medida é 3 menos a média. Nesse caso, se distanciou 2 unidades, no caso para menos, tá? Quarta medida, 7 menos a média. Aqui agora foram 2 unidades, só que para mais. E por último, 4 menos a média. Isso daqui vai ser menos 1. Tá? Então, eu descobri o quanto cada medida se afastou da média. Só que é muito mais simples de você analisar quando todas essas medidas se transformam num número só. Por exemplo, imagine você avaliar um conjunto e comparar com outro conjunto de medidas, só que com 1000 números. Se eu tivesse 2 grupos e cada grupo com 1000 números, como eu vou comparar esses números? Vai ficar muito difícil. Então, nós temos uma outra forma de avaliar essa dispersão, que é quando a gente relaciona todos os desvios. Tá? Essa outra forma se chama variância. Então, o que é a variância? Deixa eu explicar. O que é a variância? É a possibilidade de você relacionar um conjunto de desvios, tá? Inclusive, o detalhe, tá? Vamos colocar aqui um detalhe importante. Se você somar os desvios, sempre vai dar 0. Então, se você tem um conjunto de valores e você soma os desvios, o resultado vai dar sempre igual a 0. Então, vamos botar aqui, ó, a soma dos desvios. Eu vou botar assim, desvios simples sempre será 0. Tá? Vou colocar uma setinha aqui para dizer que é esse daqui, para você não confundir, ó. Aqui, tá? Pronto. Então, voltando. No caso da variância, como é que a gente faz isso? A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Ou seja, eu vou pegar o primeiro desvio, elevar ao quadrado. Vou pegar o segundo desvio, elevar ao quadrado. Vou pegar o terceiro desvio, elevar ao quadrado. E vou fazer isso até o último. E o que é que eu vou fazer com esse conjunto de números que eu vou obter? Vou tirar a média aritmética. Ou seja, eu vou somar, ó, vou dividir pela quantidade. Quando eu fizer isso, entenda, quando eu fizer isso, eu vou estar transformando um conjunto de N valores em um número só. Aí é muito mais fácil de você comparar esse número com o número de outro grupo. Esses 2 grupos, antes você tinha 1000 medidas, cada um deles.
Agora você pega as 1000 medidas, transforma num número só, pega as 1000 medidas do outro grupo, transforma num número só, depois compara. É muito mais simples fazer isso. Obviamente que a gente não vai fazer isso na mão, né? Existem programas, aplicativos que fazem isso, tá? No nosso caso, é aquilo que é possível fazer na prova, tá? Então, vamos aqui fazer? Vamos aqui fazer. Olha só, quem é a variância nesse caso aqui, ó? A variância nesse caso será, olha só, primeira medida mais 1 ao quadrado, mais a segunda medida 0 ao quadrado, a terceira medida menos 2 ao quadrado, a quarta medida 2 ao quadrado e a quinta medida menos 1 ao quadrado. Dividido por quanto? Dividido por 5. Aí agora ficaria assim, ó, ficaria 1 mais 0 mais 4 mais 4 mais 1 dividido por 5. Esse resultado é quanto? Esse resultado vai ser 2. É importante que você entenda que quanto mais próximo for a variância do zero, menor será a dispersão. Tá? Vou aproveitar e vou colocar assim, ó. Aqui vai ser um conjunto de observações sobre a variância. Vou botar aqui. Primeira observação. Tá? Quanto menor for a variância, então menor será a dispersão dos dados. Ou seja, os dados eles vão ficar mais próximos da média. Tá? Outro fato importante é o seguinte: como a variância será obtida pegando os desvios e elevando no quadrado, ela nunca será negativa. Tá? Então, a variância nunca será negativa. Tá? E se por acaso todas as medidas forem iguais, ó, a gente diz ainda que ela vai ser igual, claro, à média. Isso tem uma implicação direta e importante no sentido de que a variância será zero. Ou seja, a variância só tem chance de ser igual a zero se todas as medidas forem iguais. Como, por exemplo, se você analisar o desvio 2 e o desvio 2, que deu zero, imagine se todas as medidas fossem iguais a 5. A média seria 5 e todos os desvios seriam zero. E se todos os desvios forem iguais a zero, a variância vai ser o quê? Vai ser zero. Essa é uma segunda observação bem importante. E por último, uma terceira observação que eu vou colocar aqui é o seguinte. A variância, que é esse número, que nesse caso aqui foi 2 que eu calculei, ela não tem a mesma unidade que as medidas originais. Por que não tem? Porque eu peguei as medidas originais e elevei ao quadrado, então ela não está na mesma unidade. Tá? Então, a variância, vou botar aqui, a variância não está na mesma unidade que as medidas originais. Tá? Então, se não está na mesma medida,
tá? Se não está na mesma medida, eu posso dizer que ela não... Vou botar aqui. Que eu não posso comparar. Eu não posso comparar a variância, o 2, por exemplo, com as medidas do grupo A desse conjunto A. Eu não posso comparar. Eu posso comparar variância com variância. Tá? Então, se eu tenho dois grupos e eu conheço as variâncias, eu posso comparar. Fora isso, não dá. Tá? Isso é bem importante. Agora, Adroaldo, como é que depois desses cálculos todos a gente consegue comparar? Porque, veja, é interessante você pegar 1000 medidas, transformar num número só. Já que eu tive esse trabalho de pegar 1000 medidas e transformar num número só, como é que eu pego esse número e tenho a capacidade de comparar com as medidas originais? Apenas se eu tirar a raiz quadrada. Porque se os números todos forem elevados ao quadrado, a unidade está ao quadrado. Se eu coloco a raiz quadrada nesse número que está ao quadrado, eu volto a ter a possibilidade de comparar. E isso tem nome. É o que a gente vai chamar de quê? É o que a gente vai chamar de desvio padrão. É o que a gente vai chamar de desvio padrão. Tá? Então, vamos colocar aqui assim, ó. Vamos colocar aqui 3, desvio padrão, tá? Eu vou chamar aqui de DP e o cálculo, eu já falei como é que vai ser realizado. Vai ser a raiz quadrada, tá? Vai ser a raiz quadrada da variância. Então, por exemplo, o desvio padrão daquele grupo de valores, né, que a gente tinha encontrado, que é a raiz quadrada de 2, ou seja, aproximadamente, vamos botar aqui 1,4. O que é interessante também de saber é que esse desvio padrão ele significa para a gente o que a gente chama de margem de erro. Tá? Margem de erro. Então, quando ao final de uma pesquisa, tá? Ao final do resultado de uma pessoa diz que a pesquisa foi realizada e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, né? Para mais ou para menos, geralmente é assim que funciona. Então, quer dizer que ali é o desvio padrão. É esse cálculo que foi realizado. Tá? Agora, existe um comentário que é bem interessante, que é o seguinte, ó. Vamos aqui pensar em duas situações. Olha só. Olhem essas duas situações aqui, que é bem importante para a gente. Ó. Situação 1, situação 2. Eu vou colocar aqui uma régua que vai significar a média. Tá? São duas situações. Mas essa régua aqui é a mesma. Tá? Eu vou colocar aqui alguns pontos espalhados, tá? Então, eu vou colocar pontos acima da média, tá vendo? Na média, tá? Abaixo da média também vou ter, ó. Então, eu tenho um conjunto de dados. Aqui embaixo eu vou ter a mesma coisa. Vou botar aqui, ó, pontos acima da média, na média, abaixo da média, ó, tá? Bem, essas duas situações, elas me revelam um fato curioso. Observe que no primeiro caso, na situação 1, os dados eles estão mais próximos da média. Ou seja, esses dados eles estão menos dispersos. Então, ó, dados menos dispersos. Isso vai me dizer que na comparação entre essas duas situações, a situação 1 tem um desvio padrão
menor do que a situação 2. Porque na situação 2, os dados estão o quê? Os dados estão mais dispersos. Então, isso é um fato curioso, tá? Quanto menor for o desvio padrão, menos dispersos vão estar o conjunto de dados. Tá? Para a prova do Enem, para Enem, nós temos uma palavra que vai ser a palavra norteadora para que você consiga responder um tipo de exercício, tá? A expressão desvio padrão está associada a uma palavra ou uma expressão, tá? Que tem a ver com regularidade. Tá? Então, na prova do Enem, desvio padrão e regularidade, elas estão andando lado a lado, tá? Elas estão andando lado a lado. Toda vez que você tem um problema onde essa palavra regularidade apareça associada à questão de estatística, tem a ver com desvio padrão. E aí eu vou colocar o seguinte, vamos supor que eu tenha uma maior regularidade. Se eu estou dizendo que tem uma maior regularidade, eu posso concluir, atenção, eu posso concluir 3 coisas. Tá? Quais são as 3 coisas? Vamos lá. Número 1. Menor dispersão. Menor desvio padrão. E os dados estão mais homogêneos. Então, dados mais homogêneos. Ou seja, eles estão mais próximos da média. Então, isso é muito importante. Existem alguns exercícios da prova do Enem que você, associando a ideia de regularidade com desvio padrão, você resolve o problema de maneira muito, muito simples. Beleza? Galera, é isso. Espero que tenham gostado. E vamos estudar!